Bem-vindos ao Foco Total, mais um episódio. Já estamos no episódio 6, pessoal. A gente já correu aí 1 mês e meio, coisa boa, né? A gente já falou sobre o TDAH e os mitos que ele tem, a gente já falou o TDAH na vida adulta e adolescente, a gente já falou sobre o quanto o TDAH afeta na vida profissional das pessoas, a gente falou sobre TDAH em quase tudo. E agora que vem o episódio bombástico, TDAH e relacionamento. A gente vai falar sobre quais são as coisas que, na vida do TDAH, influenciam nos seus relacionamentos e como é que o TDAH e que a pessoa que ama uma pessoa com TDAH pode lidar com isso. A gente sempre tem dito aqui que o TDAH é um transtorno muito cruel, porque a pessoa que tem TDAH, ela parece como todos os outros. Ela é comum, ela é normal aos olhos comuns. Mas as suas dificuldades, elas são de gerenciamento, de fazer coisas, de estabelecer e manter rotinas e tantas outras coisas importantes para a vida de todo mundo neurotípico, né? Então, a gente vai ter hoje um episódio maravilhoso, mas antes de começar e apresentar nossa convidada, que é mais que especial, é super especial para mim, a gente vai falar sobre a Premium. Eu queria agradecer mais uma vez a Premium. Premium, a gente não tem como deixar de agradecer vocês, porque vocês têm dado essa oportunidade tão maravilhosa de que a gente possa levar conteúdo, e conteúdo de altíssimo nível, de altíssima qualidade, para que as pessoas possam compreender o TDAH, compreender a necessidade da saúde mental, compreender até a busca mesmo. E aí, Premium, muita gente tem entrado em contato com a gente e tem dito, olha, eu tenho me identificado com aquilo que eu tenho ouvido. Então, vocês têm ajudado a muita gente a se conhecer, a pensar um pouco mais sobre si mesma, a pensar sobre saúde mental. E a Premium é uma empresa maravilhosa. A Premium é uma empresa de alimentação empresarial, é a Premium Essential Kitchen. Ela tem 170 restaurantes, ela está em mais de 7 estados, aliás, em 7 estados, ó, eu já querendo aumentar a Premium aí, né? Em 7 estados do Brasil, mas ela vem aí, com certeza absoluta. Daqui a pouco a gente vai ter 8, 9, 10, e aí a gente vai devagarzinho, porque todo mundo quer ser Premium, né? Todo mundo quer ser Premium, nós somos Premium, vem ser Premium com a gente. Se você quiser saber mais informações sobre a Premium, você pode entrar no site somospremium.com.br. E agora eu vou apresentar ela, Tati Torres, Tatiana. Tati é psicóloga, psicodramatista, professora, é um monte de coisa, né, Tati? E a Tati está aqui hoje para falar um pouco sobre relacionamento. A Tati também é psicoterapeuta de casais. E a Tati, pessoal, tem uma parte muito importante na minha vida, porque foi a Tati que, numa pergunta crucial, e eu acho que eu compartilhei isso contigo, né? A gente fez uma caixa de areia e foi até online a caixa de areia que a gente fez. E eu coloquei um golfinho, que tinha um golfinho que nadava muito, e tinha um monstro de pedra, e tinha outros 3 monstros e tal. E eu sempre levava para a Tati a dificuldade de me organizar, a dificuldade de ter limite, de fazer as minhas restrições, as minhas atividades, a mim mesmo, de gerenciar os meus relacionamentos, né? Então, eu levava isso tudo para a Tati. E um dia a Tati fez uma pergunta simples, mas crucial. Acácio, você trabalha em hiperfoco? Você sabe o que é hiperfoco? E eu tinha feito faculdade, Tati, mas eu não sabia o que era hiperfoco, eu não sabia. E foi naquele dia que eu comecei a buscar hiperfoco. E aí eu achei hiperfoco e achei TDAH, e aí fui me encontrando. E aí fui para o Dr. Eric, que é aqui na frente, a clínica dele. E aí a gente fechou o diagnóstico de TDAH e, a partir daí, minha vida teve uma guinada, assim, uma grande mudança, né? E eu até aproveito esse momento para, mais uma vez, agradecer a Tati, né? Agradecer aos psicólogos. Os psicólogos salvam vidas, gente. Então, Tati, fala um pouquinho de você. Você é psicóloga, psicodramatista, atua na supervisão também. Isso, Acácio. Primeiro, eu quero agradecer o convite, dizer que é uma felicidade enorme estar aqui com você. Muito feliz mesmo. A gente já se conhece há um bom tempo, né? E atualmente eu estou só atuando na clínica, como você bem disse, atendendo individualmente, grupos e também terapia de casal, né? E na supervisão clínica em psicodrama, recentemente terminei uma formação como analista junguiana, né? Então,
Estou iniciando nesse... É só mais um. A gente nunca para, né, Cássia, de estudar. É verdade. Estudar é algo para a vida toda. É e verdade. assim, esse tema que você me convidou é um tema que me interessa muito, que é o tema de relacionamentos. Meu mestrado foi... eu estudei sobre relacionamentos no meu mestrado. Estudei sobre relacionamentos na pós-graduação, né? Então, é um tema que eu já venho estudando e trabalhando há um bom tempo. E o psicodrama, né? Que é a linha de coração da gente, que é relacionamento puro, né? Exatamente relacionamento, assim. Eu me lembro daquela máxima de Moreno que a pessoa adoece em grupo e se cura em grupo, né? Exatamente. Então, a gente é a partir do outro, sempre. Né? A gente só se percebe a partir do outro. Né? A gente só compreende a diferença, compreende quem nós somos a partir do olhar do outro. Né? E relação, Tati? Já vamos começar assim. Né? Então, assim, antes da gente trazer para o TDAH, o que você entende por relacionamento? Como é que a gente pode caminhar por esse sentido aí? O que seria relacionamento? Fala um pouquinho disso. Você falou, a partir da relação que a gente se percebe como pessoa. Né? Então, o outro termina sendo um espelho para nós mesmos, onde a gente se vê, onde a gente consegue ver o nosso modo de ser no mundo. Né? Então, a gente pode, digamos assim, entender um relacionamento considerando 3 aspectos, digamos. O primeiro aspecto é a minha relação comigo, e como essa minha relação comigo ela vai se espelhando na minha relação com o outro. Essa relação com os outros que a gente vai traçando no nosso dia a dia, sejam cônjuges, sejam filhos, amigos, pessoas do nosso trabalho, vão, de algum modo, espelhando aspectos nossos que aparecem em cada uma dessas relações. Então, no trabalho, aparecem alguns aspectos. Na minha relação familiar, doméstica, aparecem outros aspectos. Enfim, em cada espaço desse, os papéis que a gente vai jogando, né, o roleplay, esse jogo de papéis, ele vai acontecendo e mostrando para a gente certas facetas nossas que nos compõem, né? E que não estão presentes, talvez, em todos os papéis, mas que estão ali presentes naquele papel, naquele momento, naquela situação. Então, a gente pode dizer que olhar para o outro é olhar para si mesmo. A gente pode pensar assim, quando eu olho para você, eu também estou olhando para mim, de certa forma, porque eu estou fazendo uma diferenciação. Nessa né? relação, sim. Eu vejo algo na nossa relação que fala sobre mim. E talvez até mais sobre mim do que sobre você. Sim. Porque a relação para mim é como eu a percebo. Né? É como ela se apresenta para mim. Né? Então, assim, a relação não é... Para você, ela é uma relação. Para mim, ela é outra relação. Né? Nós temos diferentes maneiras de perceber essa relação, né? E muitas vezes a gente sai acusando o outro sobre alguns comportamentos ou coisas que acontecem na vida e não para pensar na nossa autorresponsabilidade, como eu contribuo para que aquilo esteja acontecendo, qual é a minha parte naquilo tudo. Sim. Então, trabalhar com relacionamentos é um desafio grande, mas é de uma riqueza também imensa. De a gente se perceber ali naquela relação, de a gente desenvolver essa consciência sobre nós mesmos e sobre o relacionamento. Então, a terapia de casal envolve esse processo de consciência, de tomar consciência sobre a relação, sobre o meu papel naquela relação, sobre como eu contribuo tanto para o que é bom, potente no relacionamento, quanto para o que eu contribuo, que é difícil, que é desafiador, né? Naquela situação. Então, a relação não tem só um culpado. A relação, ela é... As pessoas que estão envolvidas, cada um tem sua parte. Sua parte. Né? Ou por fazer algo, ou por deixar de fazer algo. Por omissão, né? Por negligência, ou por excessos também. Né? E aí a gente entra para o TDAH. Sim. Né? Como é que a gente pode pensar nisso? Porque, assim, Tati, o TDAH, a gente tem falado aqui no podcast sobre
como o TDAH se apresenta, né? A gente não é uma questão comportamental simplesmente, mas é uma questão que começa no cérebro, né? A partir da dificuldade dopaminérgica que ele tem, a partir dessas conexões que não acontecem de forma completa, né? E aí faltou dopamina, faltou noradrenalina, e a pessoa começa a apresentar aqueles comportamentos típicos, né? Então, já começa a mudar sempre de aspecto, né? Uma pessoa que está sempre mudando, não consegue focar a atenção, né? É uma dificuldade quando o outro fala, às vezes, porque não percebe, né? Quais são outras características que você compreende, assim, Tati, que a gente podia perceber? Acácio, considerando isso que você acabou de dizer, eu lembrei, quando você me convidou para estar aqui, eu lembrei de uma frase que um professor de yoga meu disse certa vez, há muitos anos atrás. Ele disse para mim assim, o melhor bem que a gente pode dar a alguém é a nossa atenção. É o melhor que a gente pode oferecer a uma pessoa. E aí, quando você me convidou, a primeira coisa que eu pensei foi nisso. Né? Que desafio é para a pessoa com TDAH manter um relacionamento, né, satisfatório, sendo que há uma dificuldade importante em relação à questão da atenção. Né? A ouvir a outra pessoa, a ouvir sem interromper, a não atropelar, né? A não responder algo que eu ainda nem ouvi o que o outro está dizendo. Né? Então, como é desafiador. Muito, muito desafiador. E não é só para a relação conjugal, não. Isso. É amigo mesmo. Sim. É muito comum, Tati, por exemplo, dentro da terapia, quando as pessoas chegam para fazer terapia, especialmente dentro dessa questão do TDAH, que a pessoa tem, por exemplo, poucos amigos. É muito comum. E a gente percebe, por exemplo, assim, porque a relação, como a gente já disse, é uma via de mão dupla, né? Sim, é uma troca. É uma troca. E aí acontece muito, por exemplo, com o TDAH, ele viaja e aí ele lembra do amigo. Ele diz, vou tirar uma foto, vou mandar para fulano. Aí ele tira a foto e daqui a pouco eu mando. E ele esquece de mandar. Sim. Esquece de dar parabéns no dia do aniversário, porque não se lembra do aniversário. Não é que não ama, não é que não gosta, mas é que são coisas que são próprias do TDAH. Não é justificativa, eu não justifico, mas assim, isso acaba explicando um caminho que a pessoa acaba tomando, né? Algumas atitudes, né? Alguns comportamentos que vão aparecendo nas relações. Eu acredito, Acácio, que à medida que a gente vai tomando consciência sobre esse ser no mundo, né? Como é que eu existo, como é que eu me movo, né? Eu vou conseguindo dar conta disso, né? Operar algumas mudanças em relação a isso. E as pessoas que convivem comigo e que são mais próximas e que a gente vai construindo uma intimidade, vão começando também a compreender esse meu jeito de ser e a me ajudar. Né? Isso. Então, assim, não se trata de, eu sou assim e pronto. Não é isso que eu estou falando, né? Eu estou falando de eu sou assim e o que eu posso fazer com isso. E aí a gente vai desenhando estratégias, criando formas, né, de lidar com esses aspectos que eu tomo consciência. O pior é quando a gente não tem consciência. Isso. E aí a gente vai atuando no mundo, vai atuando nos relacionamentos, sem uma consciência sobre esse meu papel, essa minha responsabilidade, sobre o que está sendo feito. Né? E isso vai acontecendo inconscientemente. Né? E aí o outro é sempre culpado. Isso. Porque não me compreendeu, porque não entendeu, porque a minha intenção não era essa. Isso, é sempre... Está sempre apontando o outro, porque, na verdade, realmente não era a intenção, mas uma coisa que você falou que é muito bonita. Eu gosto muito dessa frase do ser no mundo. Né? A minha maneira de existir. Algo que você falou aí que foi... Essas coisas que batem na gente, né? Que vem dar um batidão lá no profundo da gente, que você disse, olha, a minha maneira de ser no mundo. A gente precisa entender que ser TDAH é uma maneira de ser no mundo. Você não pode fugir do transtorno, porque é o que você tem. É o que você, eu não vou dizer o que você é, mas é o que você tem. Né? Então, é a sua maneira de ser no mundo. É um modo de existir. É um modo de existir, isso. É um modo de existir, uma maneira de existir. E está tudo bem ter esse modo de existir. Porém,
eu não posso me dar por satisfeito Sim. em deixar as coisas correrem do jeito que elas são. Sim. Né? Se existem caminhos para melhorar, eu preciso melhorar nesses caminhos. Né? Você colocou algumas coisas que são muito difíceis. Por exemplo, manter uma conversa. Né? E aí, o pensamento acelerado, rapidão, a gente está pensando aqui em 1000 coisas e a pessoa está falando ali num passo, enquanto a cabeça que já foi, já voltou, já subiu, já desceu, e a gente... Então, manter uma conversa é muito difícil. Né? Escutar o outro, né? Se manter no que o outro está falando, e a partir daquela fala é que vai se produzindo o diálogo, para não se tornar um monólogo, né? Porque no funcionamento TDAH a gente pode acabar caindo num monólogo, né? A pessoa, como tem essa dificuldade, né, de ouvir, uma dificuldade importante em estar ouvindo, porque a cabeça vai levando para diversos outros lugares, né? Que é o que acontece também na leitura. Você está lendo um parágrafo e aí sua cabeça já flutuou, já foi para um monte de outros lugares. Daí o desafio que é também fazer a leitura. E a importância também dos psicofármacos, né, que você mesmo pontuou em outros episódios e falou aqui mesmo dessa questão do metabolismo cerebral. Sim. Né? Como funciona esse metabolismo em relação ao transtorno. Então, são muitos os desafios, né, Cássio? Mas o mais importante que eu acho que a gente pode estar pontuando aqui é que a gente conta com a rede de suporte, né? A gente já conta com conhecimentos, né? A ciência tem avançado nesse sentido de pensar sobre isso, grupos de pesquisa que estão se dedicando a estudar sobre isso e que podem nos auxiliar a entender isso como um transtorno e não como uma teimosia, como um comportamento difícil, um temperamento difícil, mas como algo que faz parte ali daquela condição existencial da pessoa e que pode, sim, receber tratamento, atenção, aquilo que é necessário para viver de um modo mais satisfatório. É verdade. E aí você coloca 2 coisas importantes, Tati, porque, por exemplo, hoje a gente vê na internet muitas informações sobre o TDAH. Inclusive, muita gente chega lá no Instagram dizendo: eu vi lá, eu tenho quase certeza que eu tenho TDAH. Então, a informação ela é popularizada, sim, mas, às vezes, a informação chega de má qualidade. Né? Então, assim, você falou muito bem de procurar os grupos certos, né? As pessoas certas para que essa rede de suporte aconteça e a pessoa possa aprender a lidar direitinho, né, com o seu TDAH. Você está falando sobre isso, eu me lembrando quando era criança, da minha relação com minha mãe, por exemplo. Tem uma coisa no TDAH, tem um artigo agora que saiu de uma associação do TDAH dos Estados Unidos. E esse artigo ele fez um baita estudo com todas as pesquisas que se tem aí dos últimos 5 anos sobre TDAH. E eles pegaram e saíram destrinchando, assim, é praticamente uma bula do TDAH. E aí uma das coisas que se descobriu é que, por exemplo, as crianças com TDAH, elas têm, a cada 5 crianças, 3 têm dificuldade de deixar de fazer xixi na cama. E eu me lembro que eu apanhei muito, porque eu não todo dia acordava, estava lá molhado, sabe? E porque eu não conseguia parar. O Theo, meu filho, ele tem 6 anos e ainda faz xixi na cama. Theo, não ouça isso não, filho. Ele disse: papai, você falou isso. Mas a diferença, hoje eu praticamente entendo que, como o TDAH é genético, provavelmente já tem uma sementinha ali, pode, né? Então, hoje eu já entendo de outra maneira. E como é que eu posso ajudar o meu filho a superar essa dificuldade dele, né? Entendendo que é uma dificuldade. Eu ainda não sei exatamente o que é, né? Você falando das pesquisas, a gente vem de uma cultura que tem por hábito educar através do castigo, do bater, enfim. E a gente já tem estudos na psicologia mostrando que a melhor forma de mudar e manter um comportamento é através do reforçamento positivo. Uhum.
Então, reforçando atitudes que são esperadas, né? Um condicionamento operante. A criança opera um comportamento, aquele comportamento ele é esperado, e a gente reforça aquele comportamento na criança. Então, aquilo ali vai atuando na mudança e na manutenção. Muito mais do que a punição. Muito mais do que a punição. E isso é pesquisa, né? Isso é estudo, isso é ciência. É verdade. Então, a psicologia ela precisa estar a serviço da sociedade, né? Da vida das pessoas. Então, o fato de a gente ter práticas culturais que reproduzem hábitos de educação, né? Por violência, castigo ou coisa parecida, a gente pode questionar isso, a gente precisa questionar isso. E a psicologia já tem elementos suficientes para que a gente possa fazer esse questionamento, tendo como alternativas, né, formas de agir nesse processo educativo das crianças, de modo a auxiliá-las a, de fato, mudar e manter comportamentos que são esperados. Né? Uhum. Quer dizer, não é a psicologia que diz que não pode bater. Não é isso. Uhum. A gente ouve muito isso, né? Os psicólogos hoje dizem que não pode bater, a psicologia diz que não pode... não sei o quê, não pode disciplinar os filhos. Tem muita essa frase que a gente ouve. Mas a gente não fala de um lugar do vento. Uhum. A gente fala de um lugar de pesquisa que a gente comprovou. Porque o comportamento, as pessoas acham que a psicologia... Uma vez eu ouvi em algum lugar alguém dizendo assim, chama o psicólogo para fazer uma brincadeirinha aqui. Tem gente que acha, né, que a psicologia é brincadeira. Mas a psicologia é ciência. Sim. Matemática, inclusive. Aí a gente se refere aos processos grupais, né? Então, as pessoas às vezes acham que aquela brincadeira é só algo lúdico. Mas ali, naquela ludicidade, por que lúdico? Porque a gente cria um campo relaxado. E esse campo relaxado que aparece no lúdico faz com que as pessoas se sintam à vontade para revelar certas questões e que aquilo possa vir à tona num campo protegido, em que aquelas questões possam ser trabalhadas do ponto de vista terapêutico, né? Então, voltando para o aspecto da criança com TDAH ou com alguns sintomas, né, ou alguns comportamentos que já possam indicar algo parecido, eu sugiro que os pais que não estão conseguindo compreender aquilo busquem auxílio de um profissional, suporte, para buscar essa compreensão, para buscar formas de atuar naquele comportamento de modo construtivo, né, ajudando o filho a crescer, a se desenvolver, né? E hoje a gente já tem formas de se fazer isso, estamos cada vez mais crescendo nesse sentido. Verdade. Inclusive, eu acho, viu, Acácio, que a psicologia é uma ciência que vai crescer muito no século XXI. Muito. Muito. O século XXI é um lugar de adoecimento e a psicologia chega para trazer cura, né? Você está falando sobre procurar a pessoa certa. Ontem, uma mãe entrou em contato comigo aqui, acho que ela veio do Instagram, ou veio encaminhada, não sei, veio dizendo, eu quero fazer uma avaliação neuropsicológica. Meu filho é adolescente, né, e quero fazer uma avaliação neuropsicológica porque ele reclamou que não está aprendendo e não está conseguindo fazer as provas, não sei o que e tal. E aí eu perguntei para ela, mas a senhora já fez a avaliação auditiva, do processamento auditivo? Ela disse, não, é preciso? Eu disse, para a senhora não gastar dinheiro com avaliação neuropsicológica, não gaste dinheiro comigo primeiro, não. Vá primeiro, vê se o menino tem algum problema de processamento auditivo, que é por onde a gente começa. Depois, se não tem nada que no físico interfere que ele possa aprender, então aí a gente vai para a neuropsicológica. Eu podia fazer a avaliação, né? Eu podia ir lá fazer a avaliação e depois dizer para ela, faça também a avaliação. Mas não, é interessante que a gente encaminhe. O bom profissional vai fazer isso, vai dar o encaminhamento correto. Vai orientar, né? Justamente. Olha, ela entrou e eu gastei um tempinho com ela dizendo, não vai fazer agora, não. Eu quero fazer a avaliação psicopedagógica também. Eu disse, não, nada não. Vá primeiro fazer esse exame, procure um neuro. O neuro vai estabelecer, o próprio neuro vai indicar a avaliação do processamento auditivo e depois ele vai me indicar. E que bom que as pessoas estão buscando, né? Buscando orientação. E que tem canais como esse, que
que estão levando esse tipo de orientação para o público maior, né? Que as pessoas possam saber a quem procurar, como procurar, em que momento procurar. E aí, voltando para o tema relacionamentos, né? Quando a gente tem um relacionamento difícil, né? Nessa relação pai-filho, né? É interessante a gente pensar sobre esse relacionamento. Que dificuldades são essas? O que é que está acontecendo aqui? Né? De que modo eu posso estar contribuindo como pai para essas dificuldades e o que é que eu posso fazer para ajudar o meu filho? E aí a gente sai das questões morais, preguiça, não quer nada com a vida, não consegue ficar quieto, não consegue, enfim, e passa a olhar o seu filho como pessoa e como alguém que pode ajudá-lo a superar e a lidar com essas dificuldades, ao invés de acusá-lo, né, daquilo que você esperava dele, que ele não está respondendo conforme a sua expectativa. É verdade. Você lembra, Tati, quando quando o Rafael teve o diagnóstico de TDAH, e aí eu fui para a sessão, não sei se você se lembra dessa sessão, que eu cheguei lá baqueadão, porque o Rafael tem TDAH também, e eu cheguei mal na sessão, porque eu ficava imaginando as dificuldades que... Né? E aí, naquela sessão, você foi conduzindo a sessão, que no final da sessão, o compartilhamento da gente foi o seguinte, que eu poderia ser um guardião do caminho do Rafael, para que o caminho do Rafael não fosse o mesmo caminho que eu tomei. Então, que eu não precisava esperar que ele passasse pelo que eu passei, mas que eu tenho agora uma possibilidade Você de... tem um mapa, né? Isso. Você já tem um caminho que você pode ajudar o seu filho com esse caminho. Você tem uma trilha, que é a importância do diagnóstico, não é, Cássio? Porque, veja, o diagnóstico, durante o século XX, a segunda metade, se questionava muito sobre diagnóstico, a importância do diagnóstico, rotular pessoas, mas veja, a importância do diagnóstico, me parece, ser encontrar chaves para abrir as portas e as janelas, que vão fazer com que a gente veja o que é que está acontecendo e o que é que precisa ser feito. Né? Não se trata de rotular, de estigmatizar, e é preciso tomar cuidado com isso. Né? Mas se trata de poder indicar o melhor tratamento, se trata de poder encontrar caminhos, de mapear caminhos, que é o que você já tinha naquele caso. Né? Você tinha desbravado, no caso, vamos fazer uma imagem assim, uma floresta que ainda não tem uma trilha, e você precisou construir aquela trilha. Né? A duras penas, com toda dificuldade, com toda força, matando um leão aqui, um urso aqui, outra acolá, e aí o Rafael vem atrás. Mas ele já vem com uma trilha que você foi construindo e podendo dar esse suporte, caminhando junto com ele. Justamente, justamente. Algumas coisas que acontecem muito no meu Instagram, Tati. Por exemplo, mulheres reclamando que o marido... Acham que o marido tem TDAH, mas o marido não quer procurar o diagnóstico. O que a gente faz num caso desse, assim? Pergunta difícil, né, Cássia? Que é quando a pessoa não quer se implicar nesse processo de autorresponsabilidade, não quer olhar para o problema, não quer se ver como parte do problema. Tem um autor na psicologia chamado Carl Rogers, que ele vai dizer assim, quando a pessoa dá uma brecha, nem que seja muito pequena, a gente precisa aproveitar o máximo possível. Né? Então, assim, quando uma pessoa demonstra um mínimo de abertura para aceitar ir a uma conversa com um profissional, né, naquela área, seja ele qual for, né, diante do quadro da pessoa, das necessidades que ela apresenta, mas, por exemplo, no nosso caso, psicólogo, na hora que essa pessoa aceita chegar ali no nosso consultório, eu digo que a gente está com uma oportunidade imensa de inicialmente construir uma vinculação e, a partir daquela vinculação, a gente construir uma estratégia de cuidado, né? Um plano de cuidado. Então, assim, que bom que as pessoas identificam, né? Eu acho que o meu marido pode estar nesse funcionamento TDAH e eu vou tentar criar estratégias, né, para que essa pessoa possa, em algum momento, se sensibilizar e buscar um cuidado. Aí, veja, Tati, é diferente. Por exemplo,
a esposa, o marido está lá, perdeu hoje. Marília está aqui, Marília. Não aparece. Vem cá, Marília. Está toda sem nada, né, Marília? Hoje, mas a Cássio TDAH vai fazer isso, impulsivamente, colocar a Marília aqui. Marília é que grava aqui o nosso podcast, aqui a Marília. Marília que ajuda a gente aqui, né? Mas você é linda. E a Marília fica cobrando de mim para eu chegar cedo, né, Marília? Marília... 10 minutos, né? Marília coloca, tem que chegar com 20 minutos de antecedência. Aí Marília manda mensagem para mim: seu convidado chegou. Eu digo: vá recebendo ele aí, vá. E aí ela vai recebendo, vai dando um cafezinho, né? E eu chego. E aí hoje para sair de casa, eu já tinha colocado tudo na bolsa, computador, o mouse, tudo certinho. Mas é impressionante quando você vai sair, sumiu a chave da moto. A escova de cabelo, cadê a escova de cabelo? Ninguém sabia onde estava a escova de cabelo. E aí vai procurar a escova de cabelo, que eu tinha pego a escova de cabelo e tinha colocado num lugar onde eu não sabia onde eu tinha colocado para poder vir para cá. Quer dizer, eu tinha organizado as coisas para poder vir para cá, mas a minha organização não foi totalmente consciente, assim, não, né? Então, assim, é diferente, por exemplo, nessa hora, você olhar para o seu marido e dizer: ah, tá vendo? Você é desatento mesmo, eu falo, e você não percebe. Você não, né? É diferente. E diferente de você dizer, sei lá, quando entrou no carro, depois dessa loucura toda para sair, você olhar para ele e dizer: ó, eu vejo que é difícil para você sair de casa organizado, né? É tão diferente, né, Tati? Muito, faz toda a diferença, né, Cássio? Mas aí, veja, para isso... Aí vem a outra pessoa também, né? Então, quais são as expectativas que essa outra pessoa tem a respeito do relacionamento? O que é que eu espero do meu marido? O que é que eu espero da minha esposa? O que é que eu espero do meu cônjuge? E aí vem as idealizações que a gente faz sobre a pessoa, aquilo que a gente queria que ela fosse, aquilo que a gente desejaria encontrar num parceiro e que a gente, às vezes, não encontra naquela pessoa que a gente está. Isso acontece dos dois lados. E não vai encontrar em ninguém, porque é uma perspectiva... As idealizações são... Né? É fantasioso, é uma idealização, é uma projeção que eu faço sobre o outro. Isso. Então, o amor, ele passa por a gente amar a pessoa como ela é e se abrir para essa consciência de quem é essa pessoa, quem é o meu marido, quem é a minha esposa, quem é o meu filho. E amá-lo nessa condição de quem a pessoa é, né? E a partir daí vem os grandes desafios, né? Se eu sou uma pessoa muito sistemática, muito organizada, e de repente casei com alguém com funcionamento TDAH, né? Isso é bom ou ruim? Eu diria, isso é desafiador. Porque pode ser muito bom também. Por que bom? Porque, assim, se eu sou muito sistemática, isso pode representar para mim também alguns aprisionamentos. Sim. Né? E se eu estou com uma pessoa que funciona de um modo diferente de mim, eu posso aprender alguma coisa com esse outro funcionamento. Mas é desafiador? É. Saio da minha zona de conforto, saio. E, no meu entendimento, se relacionar é sempre um ato de sair da zona de conforto. É um querer sair. As pessoas idealizam muito as relações, mas, na verdade, se relacionar é estar pronto ou disposto a sair da nossa zona de conforto, né? A flexibilizar, a aprender a ouvir. E, veja, ouvir não é só escutar. Né? É estar atento ao que a pessoa está dizendo, que é o que a gente falou no início, né? O desafio da pessoa com TDAH, né? A questão da impulsividade, né, de tomar decisões, digamos que num casamento, um dos cônjuges decide coisas sem comunicar ao outro, num ato impulsivo, compra uma viagem, compra um carro, né, toma uma decisão importante, uma casa, a adoção de um filho, sei lá. Né, coisas que podem acontecer, né, e que o outro não participa, fica de fora daquela decisão. Eu tô rindo aqui, Tati, porque eu me lembrei do primeiro carro que eu comprei. Sabe como foi que eu comprei meu primeiro carro? Eu saí de casa sem R$1 no bolso. E eu fui para a concessionária
E a cidade era pequena, eu conhecia todo mundo lá na concessionária, e eu conheci a menina da concessionária, era quase vizinha da gente, a irmã dela, né? Quase vizinha. Eu fui lá, fulana, vim aqui comprar um carro. Ela foi, a Cássia foi, vamos lá, sentou. E quanto é que você tem de entrada? Eu disse, nada. Não tenho nada. Ela disse, nada, nada. E eu vim comprar um carro. Qual é que você quer? Aquele ali, tá. Tá bom, vou ver aqui o financiamento. Pronto, financiei, ficou X. E aí, o que você acha? Não, tá bom, beleza. E aí, peguei a chave do carro e fui embora. E aí, Jeane estava na escola, trabalhando, e quando ela chegou 6 horas, ela entrou em casa e fez, de que é esse carro? Carro novo? De que é esse carro? Isso é nosso. Ah, para com isso. Isso é nosso. Ah, você é bobo. Eu mostrei o carnê, aqui o carnê. Aí ela, é nosso mesmo. E foi uma dificuldade para pagar, gente, porque você imagina um financiamento de um carro, prestação que você não deu nada de entrada. Imagina o quanto a gente pagou nesse carro, né? Mas veja, isso acontece. E se não é uma pessoa que tem essa flexibilidade de entender esse funcionamento, isso pode gerar uma briga, uma discussão, uma confusão que vai desgastando e minando a relação aos poucos, né? Você falou uma coisa importante, Tati. Qual é o papel do diálogo nessa relação TDAH e neurotípico, relacionamento com TDAH? Eu me relaciono com uma pessoa com TDAH. A gente já sabe que o TDAH tem dificuldade de se comunicar. Sim. Mas a comunicação é importante. E aí, como é? Que pergunta boa essa, né, Cássio? Porque, veja, a comunicação, ela é a base dos nossos relacionamentos. Então, a gente aprender a se comunicar, às vezes a gente acha que sabe, né? Mas, na verdade, a comunicação ela também pode ser um processo de aprendizagem. Porque somos pessoas diferentes, temos perspectivas de mundo diferentes. Verdade. Temos características diferentes, que são as nossas singularidades. Então, nós estamos aqui falando de um transtorno, do TDAH. Mas, veja, cada pessoa que vive nesse funcionamento vai ter suas singularidades também. Sim, né? O TDAH desatento tem um, o hiperativo impulsivo tem outro, o combinado tem outro, né? E também as questões relacionadas à personalidade da pessoa, né? Que são essas singularidades. Sim. E que, mesmo sem nenhum transtorno identificado, a comunicação também é desafiadora em razão das singularidades. Então, aprender a se comunicar está na base de qualquer relacionamento. Então, se a pessoa, por exemplo, diante de uma situação como essas, fica calada, mas muito incomodada, e prefere não falar, né? Eu guardo para mim. Tem pessoas que são mais introspectivas, que guardam para si, que não comentam. Tem outras pessoas que querem evitar confusão, discussão. Eu não gosto de briga, não gosto de confusão, não gosto de discussão. E aí fica calado e não comenta, né? Será que isso é o melhor? Não dizer o que sentiu diante daquilo? Ou pode dizer assim, nossa, Cássio, eu fiquei muito preocupada com isso. Quando você faz isso, eu me sinto assim. E dizer para você como se sente, né? Aqui, usando esse exemplo. Sim, meu marido. Obrigado. Viu? Então, assim, comunicar assertivamente o que a gente sente, o que a gente pensa sobre certas situações, não é necessariamente criar um clima, um campo de batalha, um clima de agressões. O outro não é inimigo. Não é, né? Mas eu saber me comunicar dizendo assertivamente aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. Isso é um processo de aprendizagem, porque a gente sente muitas emoções. Raiva, né? Nossa, eu fiquei com muita raiva de você quando você fez tal coisa. Eu sinto muita raiva quando você faz isso, né? Eu me sinto, digamos, insegura, ou eu me sinto preterida quando você faz alguma coisa e não me comunica, né? Eu sinto como se você não quisesse, porque aí vem outra questão, né? Como a pessoa com funcionamento TDAH pode ter essa impulsividade, né? A pessoa pode se sentir de fora
dessas decisões e entender isso não como algo sobre o outro, mas algo sobre si mesmo. Si mesmo, né? Então, nossa, ele não me dá importância, né? Ele não acha importante o que eu penso, ele não considera o que eu quero, né? Nossa, eu não pude escolher a comida que eu queria comer. Ele pediu para mim, ou seja, ele pode ter pedido num ato impulsivo, achando que estava fazendo... Querendo agradar. Querendo agradar, né? Eu vou agradar minha esposa, eu vou pedir essa comida para ela. E ela pode se sentir mal. Poxa, ele não quer saber o que eu gosto de comer, né? E isso aí gera já uma insatisfação. E se eu não comunico isso para o outro? Se eu não comunico como eu me sinto? Aquilo pode ficar num campo afetivo apenas, né, desse incômodo, desse sentimento de que o outro não se preocupa comigo, não me dá importância. E o outro nem sabe que eu estou pensando isso. E o outro nem sabe, porque na cabeça dele ele estava ali agradando. Isso. Ele estava querendo lhe fazer um carinho. Estava querendo lhe poupar da escolha. Também. Né? Então, veja, agora, eu acho que algumas coisas são importantes. A gente sempre ouve assim... por exemplo, você não... Essa é uma coisa que o TDAH ouve muito. Você não presta atenção no que eu falo. Isso... Veja, Tati, e aí uma coisa que eu queria que as pessoas neurotípicas entendessem. A gente presta atenção no que o outro fala. E a gente não só presta atenção, mas a gente carrega de muito sentimento aquilo que a pessoa diz. Pelo descontrole, pela falta de regulação emocional, muitas vezes a gente leva mais sério do que o que a pessoa está dizendo. Então, para a pessoa TDAH, por exemplo, é muito difícil regular os sentimentos diante de algumas demandas que ela recebe. Então, quando ela vai conversar com o outro, e o outro diz para ela, olha, eu estou me sentindo desse jeito, isso... para a pessoa TDAH, isso também é um peso, que ele não sabe, inclusive, que ela não sabe regular na medida certa. Para ela, às vezes a palavra tem um peso muito maior do que o que foi colocado ali, né? Mas, veja, eu acho que uma coisa importante é dizer, e dizer, e dizer, e dizer, e dizer, e quantas vezes forem necessárias, dizer de novo. E trabalhar isso num processo de mediação que pode ser necessário a mediação de um profissional, né, Cássio? Porque, bom, se o outro, quando me comunica, eu me sinto dessa forma, né, eu vou precisar começar a entender que o que o outro está falando, né, é algo que é da relação, que eu não sou o culpado apenas, mas que faz parte também de como a outra pessoa se sente. E como ela age, e como ela vê a relação. Né? Sim. Veja, é muito importante que a pessoa que ama, se relaciona com o TDAH, entenda o transtorno, não justifique. A gente não pode dizer, mas é porque ele é assim mesmo. Não, meu marido é assim mesmo, ele tem TDAH, então ele vai explodir. Ele vai explodir com facilidade. Não. Ninguém tem direito de explodir com facilidade com outra pessoa. A outra pessoa, eu posso ter TDAH, mas o outro não tem. Sim. E aí eu preciso aprender a me regular. E aí, às vezes, é importante você criar... Eu acho que uma coisa importante, Tati, na relação do TDAH é criar... como é que eu podia dizer aqui? A palavra seriam... aqueles comportamentos que chamam a atenção do outro. Por exemplo, tá lá numa briga. A pessoa começou a falar mais alto, e você fala mais baixo. Né? Conversar sobre isso. Dizer, olha, quando eu pedi para você falar mais baixo, é porque eu percebi que você está falando alto. Porque, às vezes, você não percebe que está falando mais alto. Então, não é que eu estou mandando você baixar o tom, ou que você... Não, é só porque você não percebeu que já passou o botãozinho lá do volume e você já foi para o 15. Devia estar no 5 ainda. E você já foi para o 15 sem perceber. Então, eu acho que é muito importante que a pessoa que tem TDAH se dê a oportunidade de deixar o outro ajudá-la, né? E quem não tem TDAH também, criar esses caminhos.
Aí entra o processo de consciência, porque a consciência tem que ser das partes. Sim. Né? Não adianta ser a consciência de apenas um. Precisa ser a consciência de todos os envolvidos, né? E aí de você começar a desenvolver estratégias de resolução de conflitos, né? E treinar isso. Por isso que em muitas situações pode ser necessário uma mediação, um suporte, né? Sim. Eu já tentei muitas coisas, nada deu certo, então não acredito que possa dar. Procura um profissional, né? Procura alguém que possa te dar esse suporte para ajudar nessa mediação, né? Isso vai ser muito produtivo para a relação, né? Para construir esse processo de comunicação na relação, né? Ao invés de ficar se acusando, se culpando, né? O cuidado com a impulsividade, né? Porque aí no momento de raiva, no momento de briga, se pega as roupas todas, vai-se embora, e é como se não tivesse a calma necessária para resolver. Não, peraí, vamos esperar 24 horas, né, para poder a gente voltar a conversar sobre isso, né? Sabe que é uma coisa que eu e a Jane fizemos, Tati? A gente decidiu, a gente decidiu que nós não iríamos, tipo, numa discussão, a gente não iria sair. Tipo assim, eu não vou dormir na casa da minha mãe. Eu não vou... Perfeito. Não, a gente decidiu isso. E a gente decidiu sob que pena? A gente decidiu sob a seguinte pena, que se o outro sair, não precisa voltar mais. É uma decisão que a gente tem. Se o outro sair, não volta mais. Então, se eu for dormir na casa de mamãe, pode ter certeza que amanhã minha mala vai estar lá, porque a gente precisa resolver. Mas se não é hoje, é amanhã, a gente vai dormir, mas eu não vou sair de casa. Eu vou resolver. E eu me lembrei que uma vez a gente brigou. A gente brigou, a casa da gente é de 2 andares, né? A gente brigou e eu quis pegar o carro e sair para dirigir e depois voltar, sabe? Arejar e voltar. E aí eu abri a porta da garagem e quando eu estou tirando o carro, ela está na janela assim, ela diz, vai sair, é? Aí eu olhei para cima, lembrei do negócio, eu disse, não, só estou alinhando o carro aqui na garagem, colocando ele direito. Aí fui... Eu coloquei. Porque eu acho que são essas coisas que o casal precisa. E aí você precisa fazer isso, criar esses pontos fora da discussão, fora da briga, para que eu saiba que tem um caminho ali. Ó. É uma decisão que a gente tomou antes que na hora da briga. E aí eu sei que a minha impulsividade, mas eu vou pisar no freio aqui, né? E naquela hora você lembra, ou o outro te lembra daquele acordo, isso, né? Ou lembra daquele acordo que a gente fez. Ó. E aí tem uma tia minha que diz, sabe, Acácio, que assim, quando a gente vai tomar uma decisão mais importante na vida, vamos esperar uma noite, né? Entre o dia e o outro, deixa passar uma noite, e aí a gente vai e toma uma decisão, né? Porque acho que isso ajuda a gente a conter essa coisa do agir por impulso, isso. Agir na impulsividade, porque depois que passa, a gente, nossa, eu fiz aquilo, então é como se a gente entrasse num processo de atuação nesse eu impulsivo, né? E depois, quando ele sai de cena, a gente se dá conta, o eu consciente se dá conta do que é que foi produzido ali, do que é que aconteceu ali. E aí, Tati, nessa hora, que eu percebi que eu pisei e passei por cima, eu apertei, eu saí da garagem. Sim. Então, agora saí da garagem. O que eu faço? Bom, depende... Aí, se estamos falando de relacionamento, isso vai depender da outra pessoa também, se no caso você depois se deu conta, ó, saí, não era o que eu queria ter feito, porque aí você pode voltar, mas você não sabe como é que o outro vai lhe receber. Sim. Se a sua mala já vai estar na porta e se vai ter sido uma decisão, né, de fato, e não vai ter um retorno em relação a essa decisão. Sim. Né? Mas aí você vai ter que assumir as consequências do que você fez. Né? E vai ter que lidar com essas consequências, porque aí também é parte de um aprendizado. Sim. Né? Nada é totalmente ruim, porque até numa situação dessa, é claro que existem consequências muito duras. Eu estava vendo um caso, né, sobre uma pessoa com TDAH, e essa pessoa
bem-sucedido na profissão, só que no casamento tinha muita dificuldade no relacionamento, porque existe um aspecto no TDAH que é essa tendência a buscar novidades. Sim. E a ficar entediado, né, com coisas da rotina que se repetem demais, e essa tendência a querer se motivar, né, assim, Com coisas novas. Com coisas novas. Muito comum. Sair do emprego, mudar de emprego. É muito comum. E no caso dessa pessoa, nessa especificidade, nessa singularidade, isso acontecia nos relacionamentos, né? Então, a pessoa tinha um casamento, mas para se sentir vivo e motivado, precisava ter relações paralelas com muitas outras mulheres, né? E a pessoa tinha muita admiração pela esposa, né? Descrevia a esposa como alguém maravilhosa, uma mulher maravilhosa para estar, mas não conseguia estar ali naquela... Veja que desafio, Acácio. Ter que lidar com isso. O que é esse aspecto do TDAH, né? E que cada um vai ter uma singularidade, né? Nesse caso que eu estou citando, existe essa singularidade, né? Então, como enfrentar isso? Como lidar com as consequências disso? Por exemplo, uma coisa que é comum, Tati, e aí você colocou muito bem, que inclusive, quando a gente está fazendo uma anamnese, uma busca, né, da história, dos sintomas do cliente, a gente pergunta sobre compulsão. Na verdade, eu não acho, eu acho que eu vou na contramão, porque eu não acho que o TDAH tem compulsão. Eu acho que o TDAH ele é assim. Aqui é o fazer muito e aqui é a compulsão. Que é a compulsão da ordem do não conseguir. Uhum. Tipo assim, eu não consigo me controlar, deixar de comer. Então, eu guardo comida, eu escondo comida, eu acordo de noite para comer e tal. Isso é compulsão. O TDAH, ele fica aqui variando. Ele fica entre fazer muito e a compulsão. Ele varia muito. Então, às vezes, a compulsão sexual também. Aí vem um nível de tensão, né? A pessoa experimenta ali um nível de tensão. Nesse caso que eu citei como exemplo, essa tensão, o alívio dessa tensão, ele é encontrado em relações paralelas, né? Esse alívio, essa tensão que é gerada, tem um quadro de motivação, né, que motiva o comportamento daquela pessoa a fazer aquilo, e existe como se fosse um circuito que já está ali construído, né, de alívio dessa tensão cerebral, inclusive, naquele, né, Tati? comportamento, né? Então, bom, num processo de psicoterapia, a gente vai buscar, se aquela pessoa se permitir, tiver esse desejo e quiser manter esse relacionamento, se na proposta desse casal há uma proposta monogâmica, né? Porque hoje também a gente já vê outras formas propostas de relacionamento, né? Então, se o casal ele faz um acordo de um relacionamento não monogâmico, aí isso pode ser vivido, talvez, de um modo acordado, né, respeitoso, e que aí envolve também uma lealdade, porque os dois estão ali naquela proposta. Mas se o casal ele tem uma proposta monogâmica e esse comportamento é um comportamento que está prejudicando aquela relação, então a gente precisa pensar que novos circuitos a gente pode criar, né, que não sejam, digamos, danosos, né, do ponto de vista da existencial daquela pessoa. E é aí que a terapia entra. Porque, por exemplo, as pessoas perguntam, é possível uma pessoa TDAH deixar de ser impulsiva? Não, não é possível deixar de ser impulsiva, mas é possível ela aprender formas de acender a luz amarela antes de funcionar só no verde e no vermelho. Que não existe a priori, né, Cássia? Isso, justamente. Há a possibilidade de aprender. O treinamento na terapia, as maneiras... Quando eu vou me descobrindo, é aquilo que você disse, quando eu vou olhando para o outro, eu vou me percebendo. Então, à medida que a terapia vai começando a me dar consciência de como eu funciono, aí eu começo a fazer a intervenção. Porque tem gente que acha que terapia... eu fiz um mês. Eu fiz um mês de terapia e não mudei nada ainda. Quer dizer, não funciona, não é assim.
Não é assim, não vai funcionar desse jeito. Você quer pagar um mês de terapia e achar que vai funcionar... Não, quanto é o pacote? Em quantas sessões você resolve? A gente vive numa sociedade muito ansiosa, né? As pessoas querem tudo para ontem, assim como a medicação que é necessária nesses casos também não vai dar conta de tudo. Não vai. Né? Então, a terapia, ela não é alternativa à medicação, à psicoterapia. Ela é complementar. Isso. Né? Ela é complementar. Então, eu vou precisar de terapia para sempre? Talvez. A depender da situação, tem certos casos que a terapia, a psicoterapia, ela é indicada para a vida. Né? Isso. Pode ser necessário, sim. Isso. Então, tem pessoas que podem se beneficiar disso, né? A psicoterapia de casal. E aí a gente precisaria falar mais sobre isso. Para que a sociedade possa entender os benefícios que isso pode trazer para a vida das pessoas. Né? Eu posso viver melhor se eu busco esse suporte. A gente não é interessante que na terapia a gente entra sempre de uma maneira, mas a gente, quando sai, a gente não sai mais a mesma pessoa. A gente já não sai mais do mesmo jeito. A gente começa a perceber que existem outras formas de pensar, outras formas de funcionar, outras formas de resolver as questões. E aí, é nesse sentido, veja, você vai continuar sendo impulsivo, mas agora você vai ter luz. Você tem uma luz ali que é lançada. Da consciência. A consciência. Peraí, você está sendo impulsivo. Peraí, lembra daquele dia? E aí você vai... Isso vai começando a acender ali as luzinhas e você vai aprendendo a criar esse farolzinho amarelo. Não é 4 sessões, né? Vai pagando, vai fazendo, vai pagando, vai... Né? Se for um bom terapeuta como Tatiana, como eu, você vai fazendo, né? E aí... Ô, Cássio, eu gosto muito de falar assim, quando a pessoa inicia a terapia, de a gente criar como se fosse um observador interno que vai observando a gente por onde a gente anda, né? O que a gente está fazendo. É como se a gente parasse de agir no automático e toda vez que a gente lembra, deixa eu me observar aqui. Como é que eu estou aqui nessa entrevista com a Cássio? Né? O que eu estou falando? Como é que está o meu corpo? Isso envolve também sensopercepção. Sim. De eu começar a perceber o meu corpo. Isso para uma pessoa com funcionamento TDAH é muito interessante. Muito. Né? Essa sensopercepção, o que mexe no meu corpo, em que momentos esse mexer é uma autorregulação. Me ajuda a me acalmar, me ajuda a me tranquilizar, me ajuda a passar por balançar uma perna, balançar o corpo, ou até mesmo levantar. Em que momento isso é inadequado? Por exemplo, eu estou aqui numa entrevista com você, seria totalmente inadequado eu começar a ficar andando aqui pela sala enquanto eu falo com você, não é? Então, e aí quando eu começo a me perceber, nossa, por que eu estou aqui andando pela sala? Né? Eu estou atendendo uma pessoa, eu posso ficar caminhando pela sala enquanto eu estou atendendo um paciente? Né? E aí esse senso de autoobservação, de percepção de corpo, né? De como eu estou... Que a gente vai ganhando. A gente vai ganhando e vai me ajudando a modificar certas coisas e a lidar com aquilo que eu percebo em mim, que eu reconheço em mim, a minha impulsividade. Eu sinto uma impulsividade, mas como eu lido com ela? Inclusive, essa impulsividade, Tati, tem muito a ver com, por exemplo, muitas pessoas que chegam no consultório, que são TDAHs, que chegam no consultório falando que tem ansiedade, muitas vezes não é ansiedade como a gente vê diagnosticada no manual. São processos da própria impulsividade, da hiperatividade da pessoa. Eu estava fazendo dando uma olhada nos testes que a gente tem e nas escalas que a gente tem de avaliação de ansiedade, por exemplo. E aí, num deles tem, não consigo ficar parado num lugar. Espera aí, isso é sintoma de ansiedade ou de TDAH? Está lá, na escala de ansiedade. Então, aí uma pessoa TDAH que vai lá, preenche uma escala de ansiedade e a escala de ansiedade vai lá para o alto, só que ela preencheu os sintomas de TDAH. Né? Então, assim, às vezes, e você falou muito bem, às vezes a gente precisa de autorregulação.
né? E pode ser uma comorbidade, né? Isso, a ansiedade, a depressão, né? Isso. E às vezes a gente precisa desse momento de autorregulação, que às vezes a gente pensa que é ansiedade, mas é essa impulsividade mesmo. Eu até vou trazendo para o próximo episódio, vou trazendo essas coisas novas que eu acho. Eu encontrei no Mercado Livre um itemzinho que tem várias coisas. Ele tem um interruptor, um botão, uma corda para você puxar, botõezinhos para apertar, várias coisas. E aí você fica com ele aqui na mão. Às vezes com controle. Né? Eu estava conversando com uma cliente e ela falando sobre a dificuldade de deixar de fumar. E aí, um dia, a gente estava tratando isso, né? E aí, quando eu ligo a câmera, puf, ela está fumando. Rapaz, que falta... Rapaz, mas meu trabalho, rapaz. Ela começou a dar risada. Ela disse, não, mas eu estava aqui parada, esperando a Cássia. Eu disse, não estou esperando a Cássia, o que eu faço? Vou fumar. Veja, Tati, que coisa interessante que aconteceu ali. Foi ali que eu percebi qual era o gatilho para ela fumar. Era a hiperatividade. Sim. Ela precisava estar fazendo alguma coisa. Eu disse, então, vamos ocupar agora a mão, vamos ocupar agora as coisas. E aí, esses brinquedinhos, esses instrumentozinhos, servem para isso mesmo. Para colocar essa hiperatividade, essa ansiedade para fora. Veja, quem num relacionamento não compreende essas facetas do TDAH pode sofrer muito. E o próprio TDAH vai sofrer nesse relacionamento, né? Eu acho que uma coisa que você colocou que é de suma importância, que é o outro aceitar a maneira de você ser. E aceitar não significa necessariamente a gente permanecer nos mesmos problemas, não falar sobre as dificuldades, né? Mas é abrir esse espaço de comunicação e de aceitação do outro como ele é. Isso. Né? Nas suas limitações, nas suas potencialidades. Não estou dizendo que isso seja fácil, viu, Cássia? Não é. Isso é muito não é porque como TDAH e como terapeuta, eu sei da dificuldade que a gente carrega, né? Assim, veja, por exemplo, eu tenho um amigo que é como um irmão, é aqui de Sergipe, mas foi um irmão que a vida me deu. Assim, o Sampa meu Deus, eu não sei nem classificar o lugar que esse cara ocupa, assim, de amizade. É muito irmão, sabe? Muito irmão. Tanto é que quando a gente veio morar aqui, a nossa mudança chegou, teve um problema no caminho da mudança, e a gente ficou sem a mudança. E a gente ficou na casa dele, 30 dias. 30 dias na casa dele. Então, assim, ele abriu a porta da casa dele e a gente ficou lá. Eu, os meninos, Jeane, a gente ficou 30 dias lá na casa dele. Você abrir a porta da sua casa para alguém e ficar 30 dias com você, não é, né? Então, assim, e é um amigão. Mas se eu pegar aqui o WhatsApp, para você ver, a minha comunicação com ele, assim, às vezes é um meme que ele manda, e eu coloco kkkk, ou eu mando um meme e ele coloca kkkk, ou então ele diz, e aí, que dia a gente vai sair? Que dia vamos conversar? Vamos marcar. Eu nunca marco. E às vezes tem que ser assim, ele chega lá em casa de última hora e diz, eu vim pra gente ir ali, bora, pronto. E aí eu boto uma carteira, e a gente vai. Sim. Quer dizer, mas é alguém que me entende. Sim. E que eu posso passar muito tempo sem falar com ele, mas eu sei que se eu ligar para ele e disser, olha, eu estou precisando de alguém para me levar no hospital agora, ele vai deixar o que ele estiver fazendo, como eu também vou fazer isso, para ir levar. Mas perpassa dessa ideia de compreender o outro. Sim. Né? A Cássia é assim mesmo. E de entender que isso não é sobre ele, é sobre você. Sobre a relação. Né? Senão ele podia pensar assim, nossa, a Cássio nunca tem tempo para encontrar comigo, né? A Cássio nunca se planeja para isso e ficar esperando de você um planejamento que é alguma coisa difícil para você. Não vai ter. Que não vai ter. Né? Então, assim, ele te ama como você é. Né? Ele é seu amigo como você é. E ele entende que isso é sobre você, não é sobre o que você sente por ele. Quando eu falo sobre ele, eu estou me referindo a isso. Eu não sei se ficou claro. Ficou sim. Né? Mas dá para colocar... Como é que eu coloco essa questão, Tati, no relacionamento? Então, a gente tem
quando eu falo a gente, eu me refiro assim a nosso cotidiano, as pessoas de modo geral, a nós de um modo geral no cotidiano. A gente tende sempre a achar que é sobre a gente, né? Fulano não gosta muito de mim, fulano não me dá importância, não me valida, não me legitima, não. Mas veja, na maioria das vezes, o que eu tenho percebido na minha experiência clínica é que isso não diz respeito a você. Isso é alguma coisa sobre o outro, do funcionamento do outro, do modo de existir do outro, e que você está tomando para si como se fosse algo em relação a você, né? E aí isso gera muita confusão, isso gera muito erro de comunicação, muitos ruídos na comunicação e dificulta os relacionamentos, né? Então, é como você disse, Acácio, comunicar-se é algo fundamental. Comunicar-se bem é algo fundamental para um relacionamento poder se desenvolver, amadurecer, se construir. Né? Tá vendo, bebê? Você não se dá atenção, não, bebê. Você não tá numa relação, você não é você não, bebê. É o outro, bebê. É como o outro sente, entendeu? Sai desse lugar aí do eu. Porque você disse uma coisa importante. Fulano nunca se planeja para estar comigo. Meu marido nunca planeja para a gente sair. Então, se meu marido nunca planeja para a gente sair, então eu planejo. Eu vou pegar aqui o cartão de crédito dele e vou lá e vou fazer o planejamento. E quando ele menos esperar, já está planejado. Eu vou dizer, olha, quinta-feira a gente vai. Aí tem que ter cuidado né? com isso também. Muito né, cuidado, né? Mas, assim, claro que cada um depende da sua relação, né? Mas, assim, eu não preciso ficar esperando o outro. Né? Eu posso chegar para ele e dizer, vamos sentar junto aqui para a gente ver que dia a gente vai? Né? Isso, ou entender que o outro tem essa dificuldade e quando ele decide isso, não é porque você não seja importante. Que ele está fazendo aquilo na intenção de fazer um bem para a relação. Sim. Né? Eu vou planejar aqui uma viagem com Jeane, eu vou comprar aqui, eu acho que ela vai adorar esse lugar, eu sei que ela gosta disso. E aí, mas Acácio, você não me falou, você não combinou comigo, vocês não... Aí perde o que é bom ali, né? Que foi tudo que... E fica preso em alguma coisa que, assim, nossa, ele não me consulta, ele não me pergunta. Mas veja, Tati, numa relação, por exemplo, quando eu compreendo que isso é do TDAH e que a gente já compreende isso, eu já sei que eu não marco, você sabe que eu não marco. Então, se a gente já entendeu que esse é um aspecto, então, quando você pegar meu cartão e marcar, eu não vou ficar chateado com você, porque eu sei que é sobre você. Que é sobre mim. Não é porque ele não me dá importância, não é porque ele não considera o que eu penso ou o que eu gosto. É porque ele funciona assim. Isso. Então, isso é sobre ele. Isso. Isso não é sobre mim, não é sobre o que ele sente por mim. Né? Numa conversa, você está entendendo o que eu estou dizendo? Você compreendeu o que eu disse? Você percebeu o que eu falei? Você percebeu como eu me senti? Sabe, isso é muito importante, perguntar. Para a pessoa TDAH, às vezes é muito importante você perguntar para ela, você percebeu? Você entendeu o que eu disse? Você compreendeu o que eu estou dizendo? Para que ele possa lhe dar um feedback dessa conversa, né? Mas me cortou no meio da conversa. Vai acontecer. E pode desenvolver estratégias, né, Cássio? Me ocorreu aqui uma ideia. Quem sabe botar uma ampulheta? Você fala. E eu falo. Esse tanto, eu falo esse tanto. E o casal ir criando estratégias para não se interromper. Aí ele vem te interromper ou ela vem me interromper. Eu disse, peraí, agora é minha vez. Você não pode me interromper agora. O bastão, né? O bastão é meu. Eu vou ficar aqui com o bastão na mão e vou falar. Não, mas é isso. Ou então, ser muito sincero. Peraí, que você me interrompeu. Segura um pouquinho, deixa eu terminar. Eu acho que é por aí que é comunicar-se eficazmente, e eu acho que o desafio é justamente esse. Se realinhar para que a gente possa conseguir fazer essa relação, experimentar essa relação na plenitude dela, né, da relação, né, experimentar a relação como ela deve ser. Mas veja, Tati, quais são... Para a gente ir encaminhando aqui, o que a gente poderia deixar de conselhos para
ou a pessoa TDAH, ou a pessoa que se relaciona com a pessoa TDAH, o que a gente pode dizer assim, de coisa prática? O que você acha que a gente poderia dizer? Bom, a primeira coisa que me ocorreu foi a consciência sobre o problema. É a gente sair dessa coisa que é sempre sobre mim e começar a entender que isso pode ser um problema que a outra pessoa vive, né? Que não tem a ver com o que sente sobre mim, com o que pensa sobre mim, com a consideração que tem sobre mim, mas que pode ser algo que é da própria pessoa, que é sobre o outro, né? Alguma dificuldade, e que, se essa dificuldade é um transtorno, se isso é diagnosticado, se isso não é diagnosticado, que aí é onde entra a importância de, quando a gente está cuidando, atuando como profissional, né, no cuidado de alguém que tem esse tipo de problema, de a gente também orientar a família, de convidar a família, de convidar a esposa, de convidar pessoas que fazem parte desse círculo. Sabe que é uma coisa que eu sempre faço na devolutiva, Tati? Geralmente, na devolutiva, quando eu vou fazer a devolutiva de uma avaliação, eu peço para a pessoa convidar. Se a pessoa tiver afim, disponibilidade, se ela quiser, perfeito, eu peço e digo, olha, convida a sua família para participar com a gente. A gente também não pode atravessar isso, né? Isso. A gente tem que oferecer isso. O que é que você Isso. acha da gente convidar a sua Isso. esposa, o Isso. seu esposo, para vir falar sobre isso? E nessa conversa, a gente poder trazer algumas orientações, ou mesmo fazer uma sessão vincular. Isso. Né? Mas até, por exemplo, Tati, explicar. Sim. Eu acho que nesse momento, por exemplo, ali na devolutiva, em que a gente começa a explicar, e a própria pessoa começa a cair em si e dizer assim, realmente, olha, é isso mesmo, olha, eu sou assim mesmo, olha. Porque, às vezes, o que acontece muito é, por exemplo, a gente faz os testes, a gente faz... E quando a gente vai fazer a conclusão do laudo ali, que a gente pega todos aqueles pormenores que apareceram ali, a gente vai começando a dizer para a pessoa, olha, a gente fez aqui um teste de impulsividade, e a gente mediu a impulsividade em 4 setores, em 4 áreas, e a gente percebe que a sua impulsividade atrapalha nisso. E aí dá para a própria família uma possibilidade de enxergar como a pessoa é, a pessoa se enxergar como ela é, e ali... Tem muito isso, Tati. Sabia? Acontece muito isso nas devolutivas. Por exemplo, quando o casal faz junto a devolutiva, às vezes é um chororô. Eu choro daqui, eles choram de lá, a gente fica chorando, e todo mundo chorando, e aí chora todo mundo, porque eu choro mesmo. Às vezes eu fico assim, porque às vezes as pessoas dizem, não, mas o psicólogo precisa se afastar e tal, não sei o quê. Às vezes sim, mas às vezes... Teve um cliente meu, eu tive que eu fiz uma avaliação, e a avaliação foi positiva para autismo. Autismo leve, em grau 1, mas assim, as dificuldades que a pessoa enfrentava por ter autismo me mobilizaram muito, sabe? E aí eu, fazendo a evolutiva e pedindo à pessoa, me dá um tempinho aqui, espera aí só um pouquinho. E para eu respirar, para eu não me mobilizar, para eu ter cuidado também, né, naquele momento. Mas que depois que terminei da devolutiva, eu realmente desabei. Desabei porque eu... E aí eu fiquei chorando e tal, não sei o quê, pedi ao cliente que era o próximo e disse, olha, dá um tempinho aí, porque eu me desarranjei aqui. Você estava se autorregulando, né? Eu desarranjei aqui. E aí... Depois a pessoa, quando começou a terapia, ela disse assim, Cássio, aquele momento que você chorou para mim foi fundamental, porque eu percebi em você alguém que me compreendia de verdade, alguém que sabia o que era que eu estava sentindo, né? E às vezes acontece muito assim na devolutiva do casal, às vezes a esposa começa a chorar, porque ela percebe que tantas pechas que ela dizia para o marido e que são dificuldades do dia a dia, dificuldades de... Quando a gente começa a explicar o que é TDAH, aí a pessoa começa a dizer, poxa, é isso. E eu tratava ela assim, eu tratava ele assim. Às vezes o marido começa a dizer, poxa,
É o tomar consciência sobre. Eles assim, poxa, eu exigia tanto que ela fosse organizada, que ela fosse isso. E quando a gente explica que é uma função executiva, que é um funcionamento do cérebro, que não é uma coisa que ela quer ser assim, que não tem como, sem treinamento, sem terapia, sem ela mudar isso. E aí o marido, às vezes, aquela devolutiva ali passa a ser um momento até de reencontro do casal mesmo, sabe? De dizer, poxa, me perdoa porque eu estava te olhando de um jeito diferente. É a chave de abrir as portas e as janelas que eu falei, né? Que quando vem o diagnóstico, ele tem que abrir as portas e as janelas para esperança. Isso. Né? De se construir um tratamento, das possibilidades, das estratégias que nós vamos criar para lidar com aquela dificuldade, né? E em relação à questão do psicólogo, né, Acácio, a gente trabalha na vinculação com alguns aspectos que são fundamentais, características do terapeuta que são fundamentais, né? A empatia, a autenticidade, a congruência, que é você poder agir exatamente do modo como você se sente naquele espaço. Não é que você vai trazer a sua vida, as suas dores, as suas questões para aquele espaço. Não. Mas elas estão ali com você. Né? E na situação que você vive com o seu paciente, você pode se emocionar com a história, com aquilo que está vindo ali à tona. Né? E isso vai ser percebido por ele. Isso vai ser percebido nessa relação. Né? Então, não se trata da gente trazer nossas questões, porque Sim. o que está ali na mesa é o cliente. Ele, né? É ele. Mas a gente também sente, a gente também tem sentimentos a respeito daquilo, sentimentos que são nossos, que surgem ali. Né? Então, essa autenticidade, essa congruência são aspectos importantes na vinculação terapêutica. E ser terapeuta de TDAH, Tati, é muito engraçado. Você falou assim, como terapeuta, eu posso fazer a sessão andando? Você falou isso, né? Sim. Não pode fazer a sessão andando, mas eu tenho um cliente que faz a sessão assim, no celular, andando. Bota o celular na sua cara aí, que eu não estou vendo sua cara, não. Porque o cliente fica andando e fazendo a sessão de terapia andando. E eu entendo que, naquele momento, para ele, é a melhor maneira de fazer a sessão. Sim. Ele está muito concentrado ali. E está sendo adequado no processo terapêutico. A ideia de adequação, né, tem a ver com essa questão do contexto, do espaço. Então, veja... uma técnica que a gente usa muito no psicodrama é o roleplay. Sim. Então, eu posso, na sessão, entrevistar a impulsividade. E essa impulsividade ela pode se apresentar para mim com o corpo em movimento. Então, o paciente ele pode passar a sessão toda caminhando. Sim. Nesse processo de caminhar, ele pode se dar conta do corpo dele, de como esse corpo está se autorregulando no processo de movimento. Sim. Né? Então, isso tudo é muito importante num processo. Né? Porque vai aparecer impulsividade, vai aparecer oscilação, e a gente pode conversar com esses diversos sentimentos que aparecem. E se você quer ser um terapeuta de TDAH... você tem que... Isso aí vai aparecer. Vai Exato. Aparecer. E aí o cliente não é um cliente, aquele clientezinho que senta ali no sofazinho e... Não, ele vai andar mesmo. E o importante é que a gente tem recursos, a gente tem técnicas, a gente tem métodos, caminhos para trabalhar isso tudo, né? Para trabalhar essas oscilações de humor, para que ele possa se tornar mais consciente de todos esses estados de humores que vão surgindo, para que ele possa desenvolver as habilidades sociais dele, né? E fazer isso em roleplay, isso é muito interessante, né? Bom, nós temos muitas possibilidades, né, para cuidar, né, desses aspectos. E isso é bom. Muito obrigado mais uma vez, né, por você ter vindo. Muito obrigado pela disponibilidade, por esse carinho de poder atender a gente, né? Porque quando eu falo da gente, eu falo todo mundo que está aí já ouvindo. E isso vai ficar lá na internet para muita gente ir lá e perceber e ouvir. Eu acho que vai poder ajudar muita gente. Diz os seus contatos para a gente, a sua rede social, os seus contatos, como é que pode entrar em contato com você.
A Cássia, eu também quero agradecer, dizer que é um prazer enorme estar aqui com você e que eu espero também poder ter contribuído, né, um pouquinho em relação a esses assuntos. Minha rede, meu Instagram é Tatiana Torres PC. E aí lá tem algumas informações sobre mim. Eu tenho também na minha bio um formuláriozinho que, se você quiser conhecer um pouquinho dos serviços, do meu trabalho, tem lá esse formulário. E algum conteúdo também, desse conteúdo que a gente gosta de compartilhar com as pessoas. E que eu sempre falo, né? Cuidado com o conteúdo que você acessa, né? Seja seletivo em relação a esse conteúdo, né? Busque pessoas profissionais que possam trazer informações de qualidade para você. Tá? Joia. Obrigado, Tati. Gente, muito obrigado. E a semana que vem a gente tem um desafio. A gente vai falar sobre TDAH e a caminhada profissional. E isso é muito importante. Você que está com a gente, que já viu hoje sobre relacionamento, semana que vem para ouvir a gente sobre carreira, sobre caminhada profissional. Eu acho que vai ser muito importante para a gente. Muito obrigado, até a próxima semana. Premium, muito obrigado mais uma vez. Vem ser Premium com a gente, somospremium.com.br. Você pode conhecer mais sobre essa empresa fantástica que tem ajudado a gente a ajudar você. Muito obrigado. Obrigado, Marília.